Genebra, Suíça. A casa do colisor de Hadros Grande, com resultados de experiências bizarras. O Globo de Ciência detém inovações secretas. O plasma revela experimentos ocultos e secretos, implicações físicas e astrofísicas. O textbook de ciência tem que ser reescrito. A partir de hoje, pessoal, vamos conversar mais com um vídeo especial aqui no canal No Foco da Verdade, referente ao assunto do CERN, ou bóson de Higgs, conhecido também como o Grande Abismo ou Portal do Inferno. Essas informações foram mantidas em sigilo e impostas pela administração do governo, e não as colocar e manter em secreto para não ser colocada por pesquisadores emitida pelo governo nas redações em todo o país. A FCC Plan Media Study em meio a uma enorme reação da mídia organizada. Legisladores do Partido Político Republicano e jornalistas, ligado à FCC comissionários, WHO e expositores. O plano passado era ele a vitória. Da primeira emenda, que inclui a liberdade da imprensa. O provérbio da Apple e seus softwares que teve falhas em seus iPhones, iPads e outros dispositivos móveis poderia permitir que hackers venham interceptar os comunicadores e outros. No momento, estão a ser criptografados e patches lançados e atualizados. Saíram de Genebra, cada um dos últimos de vocês, para Saturno Dourado, com vontade ferrenha a ser alterada, e se opuseram a Ripples com a vontade de exterminar a todos. Antes que eles tenham começado, o céu vai mostrar o campo. Aprender que os cruéis lamentam e uivam com o terror e corações dos humanos, obscuros e ardentes. O lago de Genebra e a ilha de Gênero, principalmente, para que não há misericórdia de ninguém. E colocaram a serpente de ferro, e ainda 7 filhos do rei, que estão seguros, antepassado e antepassado. Segundo dentre os que lamentaram, revendo e os outros frutos de sua linhagem morrer, usando tecnologia anterior e de baixa energia, como experimento RHC, usando ouro e eletricidade em polarizações pequenas, usando a separação de positivo e negativo, e não sobreposições em regiões aonde os íons se colidiram. E este efeito foi o ordem penteado, ou desde o quanto Tchemódio que requer o quiral de espelho. Devido à simetria, a não ser inerente à esquerda ou direita, resultando o alvo lixo. De simetria e a temperatura Higgs, tais como o QGP, enquanto a média põe para fora todas as colisões, e essas volações podem ter jogado no rolo de papel. O início do universo, enquanto o Mager foi produzido de acordo com o BNL Video, com as fortes colisões que resultaram em complicações na análise do campo magnético. Essas colisões de urânio, efetivamente, há a possibilidade que ocorra as devidas formas de energia. Em regiões de sobreposição, a interação e os núcleos são altos e não esféricos, tendo forma de uma bola de futebol americano. O RHC e pesquisadores do colisor de urânio e os íons tanto o comprido têm suas extremidades mais estreitas, com que resulta em muitos resultados e altas colisões e densidade de energia. Disse o pedregoso Burke e a física Barbara Jack. Enquanto de um lado para o outro, as colisões produzem grandes cargas de separação sem efeito do campo magnético. Da mesma forma, a simetria de ouro, cobre, pode conter pistas para podermos saber se a simetria e a volação é um resultado fundamental ou um artefato de disposição experimental que colidiram. No entanto, demasiadamente é cedo para ter fortes conclusões. Jack me disse que o álcool e as colisões resultaram em algumas semanas de idade. Antes do que podemos definitivamente falar se há carga de separação e se tem alguma importância em falar sobre o QGP. Então, pessoal, estamos prosseguindo aqui.
Nesse trabalho, referente ao CERN, ou bóson de Higgs, aqui no canal no Foco da Verdade. Este assunto, tem um pouco conhecimento dele, entrando no formato deste canal, sobre pesquisas na íntegra, aprenderemos eu e você sobre o CERN, ou bóson de Higgs, e dito através de algumas pessoas, do ponto de vista de algumas pessoas, como o portal do inferno. Mas chegaremos a essa conclusão, uma parte dela, neste trabalho. E peço aos senhores que interessem pelo assunto e pesquisem sobre o CERN. Os compartimentos estão com muitas energias positivas em LHC. Pesquisadores estão usando para examinar a alta temperatura em regiões do QGP, o que é correlacionado fortemente com o QGP, está no fundo da hélice pré-eclíptica, passando através do QGP e experimentando um grande negócio. E a grande perda de energia, sugerindo que haja interação entre os que são diferentes daqueles presentes em energias maiores. O QGP ainda é mal compreendido a partir de um ponto de vista teórico de acordo com o suporte de equilíbrio. Analogicamente, temos a existência em físicas, matérias condensadas, que são temperaturas muito baixas, mas a prática de isolação com essas unidades é um compartimento interessante em matérias da flor. Tanto o estudo teórico e experimental do QGP é que estão em fase muito precoce. Junto com a noção preliminar sobre o CERN, é que anunciaram que o LHC alcançou o MAD humano nas mais altas temperaturas. E o Mars Haas, que tem sido capaz de determinar exatamente que a temperatura e que está sobre 38% de largura, o recorde anterior do RHC foi cerca de 4 trilhões de graus Celsius e energias tão altas que deveriam ajudar o meio que clara no estudo do QGP. Continuando, pessoal, esse vídeo referente ao CERN, achei duas coisas em comum e inerentes às escrituras. O trecho do texto passado, logo no início do vídeo, relata que colocaram a serpente de ferro. O que tem a ver isso com a escritura é, no texto de João, diz o Messias, é como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Outro trecho, esse mesmo vídeo, relata, e ainda 7 filhos do rei, estando assegurados, antepassados, surgiram dentre os mortos, e lamentando, vendo assim que os outros frutos da sua linhagem não venham morrer. É bem interessante esse trecho, pessoal. Vou ler mais uma vez. E ainda 7 filhos do rei que estão sendo assegurados, que não se percam antepassado ou antepassado, surgiram dentre os mortos, lamentando e vendo assim que seus frutos de sua linhagem não morram. Trecho das escrituras referentes a isso. Apocalipse, escrituras referentes aos 7 filhos. E a fera que tu vistes era, mas já não é, e ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Caíram 5 reis. Já caiu. Existe. E o outro ainda está por vir. Então, esses trechos que foram racionalizados dentro das escrituras. Esse trecho, esses 2 trechos, que é referente a João, que é referente a Apocalipse, é muito importante. A fera que tu vistes era, mas já não é ela. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Admiraram-se os habitantes da terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida.
desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera, que era e já não é mais. Aqui se requer inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um subsiste e outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Então, pessoal, reli novamente esse texto para nós situarmos bem solidamente esse trabalho do CERN. Vou aqui repetir mais uma vez o texto do próprio trabalho que se refere aos 7 filhos. Ainda 7 filhos do rei estão seguros, antepassado, que surgiram dentre os mortos e lamentam que, vendo assim os seus frutos morrerem de sua linhagem. Então, pessoal, esse trabalho do CERN, estou fazendo um pouco mais de cuidado, um pouco mais de precisão. Um trabalho muito importante que se refere ao bóson de Higgs, ou portal do inferno. Uma boa noite para todos, estamos de volta para terminar esse trabalho referente ao CERN de Higgs. Foi uma semana muito complicada, referente a algumas coisas técnicas, mas pela benevolência do Pai, torço que elas se resolvam. Referente ao CERN, termino esse trabalho hoje com prazer pelo executado e peço que as pessoas compartilhem e, seguindo o lema da minha ideia, que pelo menos se interesse pelo assunto. A questão do CERN, no texto que eu li, está posteriormente neste trabalho sobre os 7 filhos do rei, que um deles acho que surgirá do abismo, e sobre a serpente de ferro, que tem alguma semelhança com o livro de João, que disse o Messias. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. E também a respeito dos 7 filhos do rei, é que um subsiste e o outro há de vir. E surgirá do abismo ou sairá para a perdição. O que eu vejo, pessoal, não sei se isso vai ocorrer e se o Criador vai permitir isso. Não sei se através do CERN eles estão querendo trazer essa besta do abismo. Mas fique para os senhores analisarem isto, ver esse trabalho, contemplar esse trabalho e analisar. E pesquisando mais a fundo, e eu vi muito estranho essa questão. Se assemelha muito com alguns trechos das Escrituras. Por alguma eventualidade, eu estava com esse texto na mente e eu processei essa informação, achei interessante ir nas Escrituras para visualizar isso. E achei muito semelhante. Fala da serpente e os 7 filhos do rei. Colocaram a serpente de ferro e ainda 7 filhos do rei que estão seguros. Antepassado, surgiram dentre os mortos e lamentam que, vendo assim os frutos de sua linhagem, morreram. Então, pessoal, que todos os amados irmãos se aprofundem no assunto sobre o CERN. E é isso, pessoal. Um abraço para todos. Agradeço para os novos inscritos. Sejam bem-vindos neste canal. Prova que pouco a pouco estou contemplando algumas pessoas, mas que o primordial é que as pessoas venham pesquisar e sejam livres para reter conhecimento, analisar tudo e reter o que é bom, tá, pessoal? E um abraço para todos, ficamos por aqui e até o próximo trabalho. E seguindo nosso lema, em prol da verdade
e contra a mentira. Um abraço para todos.